Cultura. Quando a gente vê muitas pessoas ligadas à espiritualidade e à religião, parece que cultura e educação se afastam para uma outra dimensão. Mas quando nós olhamos o que a Escritura nos apresenta, é interessante que o protagonista da difusão do Evangelho é exatamente um homem de cultura. Paulo, grego, romano e judeu, que explica a palavra divina. E é interessante, diante dos atenienses, na hora de proclamar a palavra divina, ele apresenta os detalhes da literatura daqueles gregos que não conheciam o Deus de Israel. Literatura em sintonia com aquela cultura para que a gente pregue a palavra com liberdade e determinação, longe de qualquer tipo de estranha ditadura. Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal da IBNU. Aproveita que você está aqui, curte esse vídeo e compartilhe o link. E vamos juntos, neste dia, celebrar ao Senhor.
A paz, amados, meu nome é Aurélio Ritsuri. Meu nome é Janaína Ritsuri. Nós estamos aqui em Moçambique, no norte do país, na cidade de Pemba, em Cabo Delgado, servindo na área da educação, no Ministério, cooperando com o Ministério Arco-Íris, e a escola tem um universo de 3.500 alunos, com 121 funcionários, dentre esses 98 são professores. Queremos louvar a Deus por ver a mão do Senhor agindo na vida dos alunos. Semana passada tivemos um culto abençoado, onde os alunos, desde os pequeninos, estavam ali citando o texto bíblico e ver a alegria dos professores também, e dizer que os professores, tanto alunos, a maior parte deles são muçulmanos, mas eles entendem ali o mover de Deus, como a equipe, como o professor Sayão, puderam experimentar essa graça de Deus neste lugar, e nós agradecemos a Deus, pois semana passada recebemos o Não Seja Aluno Formando, ganhou a bolsa e terminou o curso de medicina e foi fazer o exame de ordem dos médicos e foi aprovado. Agora estará trabalhando na clínica daqui do Arco-Íris como médico. Muito obrigado. Obrigada, irmãos, pelas orações, pelas contribuições. Sabemos que sem vocês isso não seria possível, então somos gratos ao Senhor por podermos servir a Ele juntos. Amém. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte e a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte e a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo, eu Te bendigo,
E agora eu convido você a orar comigo, a interceder pela nossa igreja, interceder por todos aqueles que estão enlutados, que estão enfermos, interceder também por circunstâncias que têm se levantado na nossa vida, que nos angustia, que pesa tanto no dia a dia. Vamos colocar juntos tudo isso no altar do Senhor. Vamos orar e pedir que a graça e a misericórdia do Senhor possam se renovar mais uma vez sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vamos orar? Senhor Deus Pai querido, nesse momento nós pedimos, Senhor, que Tu derrame a Sua unção, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre a liderança desta igreja, Senhor, que Tu renove, Senhor, os corações, Senhor, que Tu renove, Senhor, as mentes com aquilo que vem de Ti, Senhor, que nós possamos receber sabedoria, que nós possamos receber a paz que excede todo entendimento, que nós possamos sentir, Senhor, os frutos do Seu Santo Espírito na nossa vida, na vida da nossa família, da nossa casa. Nós pedimos, Senhor, que Tu opere os Teus milagres, Senhor, em tantas causas que são apresentadas agora diante de Ti, que às vezes causas que parecem tão impossíveis, Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que Tu é um Deus sem limites, Senhor, e nós clamamos e colocamos no Teu altar, Senhor, a nossa esperança, Senhor. Nós pedimos que a Tua santa mão atue na vida de cada um que está agora, Senhor, derramando, Senhor, uma circunstância especial, uma causa especial, Senhor, no Teu altar. Recebe a nossa oração, Senhor, recebe também a nossa adoração e a nossa gratidão, Pai. Esteja conosco nesse momento de celebração, esteja conosco, Senhor, nesse momento em que vamos escutar da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Unge-nos, Senhor, com Teu poder, Senhor. É o que Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Corações
E agora, para o nosso momento de reflexão na Palavra de Deus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Colossenses, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 3. E olha, essa carta é uma carta muito especial daquilo que envolve a nossa ideia ou a nossa compreensão a respeito de comunhão. Porque aquilo que muitas vezes é entendido ou até mesmo não que seja declarado, mas que muitas vezes é vivenciado, é que a comunhão ela sofre uma certa distopia, ela sofre uma certa falta, uma miopia, talvez poderíamos dizer assim, do que é a realidade da comunhão. Porque ela passa a se tornar somente o desejo do próprio coração. Ela passa a se tornar aquele que é igual, então tem comunhão. E não é exatamente a proposta daquilo que a gente tem dentro da realidade bíblica. A comunhão deve ser algo muito além do que simplesmente agradar a mim mesmo ou até mesmo só agradar ao próximo. Ela envolve um relacionamento muito mais complexo e muito mais objetivo do que olhar para mim mesmo. É por isso que esse nosso tema, fácil me agradar, só fazer tudo o que eu quero, é bastante comum. Provavelmente você já deve ter, se você está aí conectado, vive aí zapeando, né? Sei lá, o seu Instagram, Facebook ou qualquer outra rede social, você já deve ter visto esse memezinho rolando em algum lugar. É fácil me agradar, se você fizer tudo o que eu quero, eu vou estar sempre feliz. Mas o que é interessante, muitas vezes a gente perceber, é que isso é dito exatamente por pessoas que não estão vivendo uma relação de alegria. Elas estão vivendo uma relação de tristeza, uma relação de falta de conexão com outras pessoas, exatamente porque a visão que elas têm a respeito de como interagir com as outras pessoas e de como as outras pessoas devem interagir com ela, fica toda bagunçada. Essa carta, ela foi escrita para uma igreja que ficava ali naquela região da Ásia Menor. Você tem aí no seu mapa, você está vendo aí, tem até um círculo aí para te ajudar a se encaixar dentro da região. Você tem aí a cidade de Colossos, que era uma cidade bastante rica, bastante próspera, pelo menos naquilo que envolve a perspectiva histórica dela. Você tem, por exemplo, alguns filósofos antigos, como por exemplo Xenofonte ou Heródoto, que já disseram dessa cidade como uma cidade grande, como uma cidade inclusive próspera, da perspectiva daquilo que envolve a relação dela, inclusive com outras cidades ao seu redor. Ela ficava mais ou menos ali 18 quilômetros de distância de Herápolis, ficava a cerca de 200 quilômetros de Éfeso, e ela tinha uma situação muito peculiar, que era exatamente fazer parte de uma rota que existia, que levava Éfeso até praticamente o rio Eufrates, ou seja, uma rota comercial onde as pessoas estavam costumeiramente passando, visitando a cidade, o que trazia para a cidade riqueza e também um bom comércio. Essa situação é bem interessante porque ela nos mostra um pouquinho sobre essas realidades daquilo que envolvem a percepção que a gente tem de nós mesmos e da cidade. Afinal de contas, vivemos em grandes cidades hoje e temos a perspectiva, temos a tendência geral de migrar ou de caminhar para um lugar onde talvez seja melhor, onde talvez seja com maiores oportunidades para a minha vida, para a minha família. E uma das coisas que vai envolver com isso é exatamente você ter mais gente habitando naquele lugar. É por isso que é tão interessante a gente observar essa igreja de Colossos, porque é uma igreja que, de certa forma, ela começa a ser uma igreja multifacetada. É uma cidade grande, é uma cidade multifacetada. É uma cidade com várias populações vivendo dentro da mesma cidade. Várias perspectivas diferentes de vida, várias culturas diferentes, várias cosmovisões e, inclusive, diversas perspectivas a respeito da sua religiosidade, daquilo que envolve a sua conexão e a sua relação também com o sagrado. E dentro de uma cidade como essa,
que inclusive era visitada e reconhecida por filósofos, uma das grandes propostas que a gente vai encontrar é exatamente essa ideia ou essa proposta de desenvolvimentos ou de pensamentos ou daquilo que envolve cosmovisões filosóficas que estão acontecendo e trazendo as pessoas a refletirem a respeito da sua vida. É fácil me agradar, só fazer tudo o que eu quero. Faz parte de uma dessas, talvez, filosofias de vida que, apesar de talvez não serem ditas, continuam fazendo parte daquilo que envolve a necessidade, talvez, ou a realidade do coração de muitas pessoas dentro das grandes cidades. Talvez você já deve ter ouvido também, ou até mesmo sentido, percebido, o quanto, mesmo em grandes cidades e cercado por tantas pessoas, ainda há tanta solidão e isolamento. O que envolve essa ideia de que não só estar junto, mas estar junto e conectado com pessoas é que realmente faz diferença para a nossa comunhão e para aquilo que envolve o nosso relacionamento com os outros. A cidade de Colossos, essa grande cidade, foi visitada pelo apóstolo Paulo, apesar de que, pelo que nós temos da inscrição do próprio texto de Colossenses, não foi o apóstolo Paulo quem fundou a cidade. Nós temos um personagem bastante singular, bastante interessante dentro da carta, que é Epáfras. Epáfras é dito logo ali no capítulo 1 como sendo essa pessoa que não só começou ali aquela igreja, que talvez tenha sido o fundador da igreja ali em Colossos, mas Epáfras ele vai fazer um papel muito especial daquilo que envolve a realidade do que está acontecendo em Colossos. Por quê? Porque Epáfras, que conhecia tão bem aquela cidade, vai fazer uma visita para Paulo. Paulo estava preso em Roma e ele vai fazer uma visita trazendo para Paulo as questões que estão acontecendo ali naquela igreja. De certa forma, podemos até dizer assim, os problemas que estão acontecendo ali, pedindo para que Paulo ajudasse a trazer uma solução para isso. E olha que interessante. A comunhão, então, ela envolve já uma perspectiva totalmente diferente daquilo que envolve somente uma proximidade física. Afinal de contas, nós temos Paulo preso em Roma e escrevendo uma carta para Colossos, para aquela igreja que ficava naquela cidade, com extremo amor, com extremo cuidado, mostrando que esse relacionamento frutífero entre eles ainda era vivo e que não só era vivo, mas que precisava produzir frutos, precisava demonstrar consequências óbvias daquilo que envolvia esse contato que eles tinham. Se você acompanhar, por exemplo, o livro de Atos, você vai perceber que é na terceira viagem missionária que Paulo visita a cidade de Colossos e que então tem esse contato mais íntimo com a cidade e com aquela igreja. Mas isso então não significava que não é porque não estava presente que não estava preocupado, nem que não estava sintonizado, conectado com aquela população e com aquelas pessoas. Talvez você já deve perceber ou deve ter até mesmo vivenciado coisas nesse sentido, onde pessoas que não necessariamente estão próximas a você, mas que você mantém um relacionamento tão forte e tão gostoso, um relacionamento, inclusive, muitas vezes, muito mais intenso do que até mesmo pessoas que você encontra presencialmente no seu dia a dia. Não é interessante, então, essa realidade? E como essa percepção nos ajuda a entender melhor como direcionar e como viver a nossa vida? Mas tem alguma coisa um pouco além de tudo isso. É interessante a gente observar também que essa proposta de comunhão, de alegria, de relacionamento, de amizade, ela também foi muito vista pelos filósofos da época. Um deles, por exemplo, Platão, muito conhecido de todos nós, ele escreve um livro de um diálogo com Górgias, o diálogo de Górgias, onde ele apresenta
Essa ideia da comunhão, ou essa ideia da koinonia, vamos dizer assim, como muitos costumam colocar, né? Essa palavra grega que muitas vezes no texto bíblico é traduzido como comunhão, em relação ao seu contraponto, ao seu, vamos dizer assim, ao seu antônimo, né? E o antônimo dela, ela envolve exatamente uma perspectiva que nós encontramos em em Colossenses no capítulo 3. Essa ideia de que a comunhão, então, ela precisa estar conectada com a realidade do próximo, mas que o seu antônimo é exatamente uma sede, de acordo com Platão, uma sede interna que nunca consegue ser saciada, exatamente porque a gente busca alguma coisa, mas nunca encontra aquilo que nós queremos. E é nessa perspectiva que a gente vê essa ideia de é fácil me agradar, é fazer tudo o que eu quero. É essa ideia de querer centralizar toda a vida, toda a realidade em cima de si mesmo. Essa ideia de tentar encaixar ou fazer com que o mundo, e inclusive com que a outra pessoa, ela se torne uma cópia, um Ctrl-C, Ctrl-V de mim mesmo. E vamos ser honestos, que mundo chato seria esse se todo mundo fosse Sol de Leão? Porque afinal de contas não teria muitas perspectivas nem sequer de vida. Afinal, a quantidade de coisas que eu necessito de outras pessoas para que elas possam acontecer, desde aquilo que envolve as coisas básicas, como a saúde, como a alimentação, ou como tantas outras coisas, fazem com que os nossos olhos, ou deveria fazer com que os nossos olhos ficassem mais, vamos dizer assim, não mais míopes, mas que tivessem uma visão correta a respeito exatamente do outro. Exatamente dessa relação e dessa proximidade com o outro. Nós vamos ver, dentro do livro que Paulo escreve para os Colossenses, que parece que Epáfras está preocupado com algumas questões bastante sérias, bastante, vamos dizer assim, importantes, que estão ligadas com aquelas pessoas. Nós vamos ver, por exemplo, que há muitas advertências dentro da carta que são causadas por causa da moda, da forma como as pessoas estão vivendo naquele momento, por causa do tipo de filosofia, por causa do tipo de tradição e por causa da perspectiva religiosa que elas tinham. As filosofias eram muitas, assim como hoje também são. Várias cosmovisões diferentes de enxergar o mundo e de fazer uma proposta a respeito de como você deve entender cada realidade daquilo que envolve a sua vida. É por isso que é interessante você ver que os filósofos, geralmente quando eles escreviam diálogos, como se eles estivessem conversando com outros filósofos, apresentando as suas ideias e os contrapontos das ideias de outras pessoas. Por quê? Porque exatamente as propostas de cosmovisões e de filosofia de vida nos impulsionam a tomar ações corretas. E Paulo, então, vem corrigir essa ideia, vem corrigir essa realidade, trazendo uma perspectiva diferente. É essa perspectiva que vamos ver aqui no texto de Colossenses. As tradições também nos envolvem, porque de certa forma fazem parte desses aspectos culturais que estão ligados conosco, que fazem parte muitas vezes da nossa vida e que nós nem percebemos que estamos vivenciando ou que estamos fazendo, e que às vezes até mesmo estamos machucando outras pessoas com a forma como nós vivemos. E sem sombra de dúvida, também as perspectivas religiosas muitas vezes nos fazem, de certa forma, talvez até olhar para o outro de uma perspectiva vamos assim, de senhorio, sabe, de supremacia, de como se nós fôssemos melhores do que o outro. E isso está totalmente equivocado. O evangelho é exatamente a perspectiva de alguém que é um mendigo, alguém que tem uma necessidade e encontrou o pão, e com isso ele está agora anunciando, mostrando para as outras pessoas que estão na mesma realidade que ele, onde encontrar também o pão.
É por isso que então isso muda totalmente a nossa ideia de como a gente faz. Não tem nada que seja superior, que seja melhor, que envolva a nossa própria vida. E aí então Paulo mostra que se nós temos que entender alguma coisa como primazia ou como superioridade, na carta que ele escreve aos Colossenses é Jesus Cristo. E então ele vai desenvolver a partir do capítulo 1, e principalmente capítulo 1 e capítulo 2, exatamente essa perspectiva. A primazia, a supremacia, a autoridade, toda ela está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é aquele que reconciliou nele mesmo todas as coisas. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é exatamente aquele a quem nós devemos olhar e em quem nós devemos colocar a nossa confiança e a nossa vida. Quando então nós olhamos para Jesus, nós tiramos exatamente a perspectiva de olhar para nós mesmos. E quando nós tiramos a perspectiva de olhar para nós mesmos, nós conseguimos ir contra a ideia de me agradar é fazer aquilo que eu quero. Porque nós entendemos então que a nossa própria vida, ela envolve algo muito maior do que eu mesmo. Ela envolve a perspectiva de um reino que é muito maior, onde eu não sou o rei, onde eu não sou o Senhor, onde não tem nada a ver com a minha pessoa, mas que eu sou alcançado por esse reino de graça e de amor para ajudar e para espalhar esse reino para que outras pessoas possam também receber essa graça e esse amor. Olha só que novo e que extremamente diferente de toda a proposta filosófica que tem, onde geralmente a pessoa é centralizada. No Evangelho, Jesus Cristo é centralizado. E nós, inclusive, encontramos a graça, o amor, o perdão, a realização e o propósito de vida quando nos centramos em Jesus. E é isso que Paulo vai demonstrar ali no capítulo 1 e capítulo 2. E o capítulo 3 vai trazer exatamente essas consequências dessa vida que encontrou em Jesus a solução, que encontrou em Jesus o amor, que encontrou em Jesus o perdão e a proposta nova de como deve viver. É nessa nossa união com Cristo que a coisa fica diferente. E quando nós olhamos então dentro dessa realidade para aquilo que envolve comunhão na sabedoria bíblica, nós temos 4 propostas que eu quero trazer para vocês hoje de como você deve então modificar o seu pensamento para que ela possa fazer parte da sua vida. Em primeiro lugar, comunhão significa o compartilhar então de uma experiência nova de convívio e de relacionamento. Ou seja, a ideia principal é que o cristão não vive numa ilha isolada. Ele não é uma ilha isolada. E as tendências daquilo que envolve as filosofias atuais, as tradições atuais e até mesmo religiosidade atual é de ir contra essa perspectiva. É de que eu posso sozinho, eu faço sozinho, eu me conecto com Deus sozinho, e tudo envolve essa ideia de que eu não preciso de outras pessoas. Mas quando a gente olha para o texto bíblico, desde ali, por exemplo, de Atos, capítulo 2, quando começa a igreja, eles tinham tudo em comum. Eles estavam vivendo juntos. Eles partiam o pão de casa em casa. Ou seja, você tem essa ideia de que a coisa estava acontecendo e acontecia exatamente nesse relacionamento que eles tinham de comunidade. 2 Coríntios, também um texto escrito por Paulo, lá no capítulo 6, versículo 14, ele vai dizer assim, não se ponham em julgo desigual com outras pessoas, com descrentes, pois o que tem em comum justiça e maldade, ou que tipo de comunhão pode haver entre luz e trevas? É interessante, então, a gente observar essa ideia de que existe uma relação nova de perspectiva e que envolve decisões práticas do dia a dia. Envolve uma experiência nova de convívio, de entender que a minha vida não está agora mais focada em mim mesmo, nem sequer em maldade ou injustiça, mas que eu me conecto
com a justiça, eu me conecto com o bem, eu me conecto com o amor e sigo com essas pessoas caminhando dentro dessa ideia. Comunhão também significa uma divisão prática com aqueles que têm necessidades. Olhamos já, por exemplo, o texto de Atos capítulo 2, essa ideia do repartir, mas olha só, por exemplo, Romanos capítulo 15, o versículo 26, que diz assim, ó: pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. E sabe que essa palavra contribuir aí é exatamente a tradução da palavra koinonia. Essa ideia dessa comunhão que extrapola simplesmente a ideia de estar junto, mas ela envolve a relação que eu tenho prática de entender as necessidades. Olha só, por exemplo, o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 16, que diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Repartir aqui também é uma tradução da palavra koinonia, ali dentro do texto grego. É interessante, então, a gente poder observar que comunhão não tem só a ver com estar junto, mas tem a ver com práticas adequadas, com eu entender que eu não sou uma ilha e que dentro dessa minha relação eu entendo a necessidade do próximo. Comunhão também significa cooperar com a obra de Cristo. Filipenses capítulo 1 vai dizer assim: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. E a palavra cooperar aqui também é a nossa palavra koinonia. É essa ideia que a gente tem, por exemplo, de Epáfras, que era esse grande homem que havia começado aquele trabalho, que estava como cooperador de Paulo e que inclusive trouxe a Paulo as necessidades da igreja para que elas pudessem ser atendidas. E em quarto lugar, comunhão significa viver com e também viver para Deus. Olha só o texto de Filipenses capítulo 2, quando ele diz assim, ó: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Essa ideia de que então estar em Cristo envolve essa comunhão com o Espírito e há elementos práticos para a nossa vida. O texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, diz assim: fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o texto de 1 João capítulo 1, versículo 3, vai dizer: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. A ideia de comunhão, então, é viver com e para Deus. Nós estamos em Cristo, nós temos comunhão com o Espírito, nós temos comunhão com o Filho, nós temos comunhão com o Pai. E vai ser, então, a partir desses princípios claros daquilo que envolve entender comunhão, que Paulo vai desenvolver o capítulo 3 de Colossenses. E se a gente olhar, por exemplo, a história que vem acontecendo no capítulo 2, nós vamos perceber exatamente essas visões míopes que estavam acontecendo ali na igreja. O desenvolvimento do capítulo, do livro, como eu falei para vocês, apresenta uma celebração de Cristo. Afinal de contas, Cristo é o primogênito de toda a criação, é nele que nós encontramos toda a redenção. Nós vamos ver então que há consequências práticas dessa posição em Cristo e essa vida que agora nós precisamos viver. A igreja então enfrentava várias formas de tentar fazer uma uniformização em vez de ter uma comunhão. Cada grupo queria fazer aquilo que ele bem entendia, da forma como ele entendia que a coisa deveria acontecer, e é óbvio que isso não é uma realidade boa. No capítulo 2, versículo 21, esse capítulo, vamos dizer assim, esses versículos que antecedem o capítulo 3, olha só a ordem que existia dentro da igreja. Não manuseie, não prove, não toque. Ou seja,
Tudo que acontecia dentro dessa ideia ou dentro dessa perspectiva de fazer aquilo que eu acho correto, da forma como eu acho correto. E Paulo, inclusive, ele vai falar de uma forma bastante dura em relação a isso, mostrando que nada disso é evangelho. Mas não é assim que muitas vezes também a gente parece que está lidando com o evangelho? Ou até mesmo lidando com o nosso relacionamento com o próximo? Então, eu acredito que isso não pode, então assim, se eu acredito que isso não pode, eu tenho que chegar pro outro e falar, você também não pode, você também não pode, você também não pode, e aí então, quando todos eles estiverem fazendo aquilo que eu acho que pode e que não pode, aí agora tá todo mundo bem, a espiritualidade de todos está boa, e todo mundo tá caminhando dentro de um mesmo propósito. Não! Aí não houve comunhão, houve uniformização. Houve, na verdade, alguém que está determinando aquilo que é ou deixa de ser para a realidade das pessoas. E isso não faz o menor sentido. Isso, na verdade, elimina e tira toda a nossa perspectiva de comunhão, de sociedade, de relacionamento, de povo. O que nós temos e que deve ser e sempre deve ser a nossa regra é exatamente entender a palavra de Deus. É buscar na palavra de Deus aquilo que deve ser a nossa vida, como nós devemos viver. E é exatamente isso que Paulo vai mudar. Então não é necessariamente aquilo que eu entendo, mas é aquilo que aponta para o próprio Deus que vai ser a nossa realidade. E olha só então como que vai começar o nosso capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A ressurreição, então, envolve o quê? Obviamente que envolve que nós morremos e morremos para nós mesmos. E agora, então, ressuscitamos com Cristo. E essa ressurreição não teve a ver comigo. Essa ressurreição não foi baseada em qualquer realidade minha, não foi através da minha força, não foi através da minha vontade necessariamente, né? De que, não, então já que eu quero ressuscitar e pronto, acabou. Isso teve a ver com a vitória de Cristo e com o poder de Deus que é derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Isso tem a ver, então, com essa ideia de que nós fomos levantados e agora experimentamos uma nova vida. Fazemos parte de uma nova criação. Então nós precisamos, como também Paulo fala lá em Corinto, ter tudo novo. A nossa vida precisa ser nova. E uma das grandes perspectivas, então, que nós precisamos ter sobre comunhão é exatamente que ela não envolve mais os meus desejos, as minhas propostas e a minha realidade. Isso faz parte dessa visão distorcida que estava antes dessa minha ressurreição. Agora, ressurreto com Cristo, aquele que inclusive deixou a sua glória para vir aqui a viver entre nós, que aqui, como Paulo vai dizer em Filipenses, sofreu, foi humilhado e tudo isso por amor a mim e a você, ou seja, fez tudo isso por causa do próximo, por causa de outras pessoas. Essa nova visão, essa nova filosofia é que deve fazer parte da minha vida. É essa nova realidade que precisa estar latente na minha cabeça e no meu coração. Ou seja, não pode ser só coisas da minha palavra, da forma como eu quero parecer bonito ao falar, mas precisa envolver uma realidade maior. Precisa envolver essa mudança interior completa, um nascimento totalmente novo na minha vida. Ressurreição, então, é vitória. É essa vitória contra nós mesmos e uma vitória contra toda essa proposta que nós temos. Ressurreição é uma ideia de uma nova identidade que nós temos, porque ela promove a ideia de que, mesmo que ainda seja uma questão futura, de um novo corpo, de uma nova perspectiva, de um novo lugar, de um novo ambiente, de tudo diferente.
Mas, ao mesmo tempo que ela tem esse aspecto futuro, ela precisa já apresentar esses elementos agora no presente. Porque a ressurreição não é, olha, vocês então vão ser ressuscitados com Cristo, já que vocês já ressuscitaram com Cristo. É esse já, mas ainda não, que faz parte da minha vida e que deve fazer parte também da sua vida, da forma como nós enxergamos as coisas. E aí então ele nos dá, para aquelas pessoas que ressuscitaram com Cristo, duas formas de identificar se você está olhando para o lugar certo. Em primeiro lugar, ele diz assim, procurem as coisas que são do alto. Procurar as coisas que são do alto, então, envolve muito mais uma ideia ativa de lidar e de fazer as coisas do que só simplesmente ficar passivo esperando que as coisas aconteçam. E as coisas que são do alto, elas têm um valor totalmente novo e diferente. Porque as coisas que são do alto, elas são eternas. Elas não são passageiras. E talvez até mesmo na sua experiência e naquilo que envolve a sua realidade com outras pessoas, talvez você já tenha experimentado de que muitas vezes essas coisas terrenas que muitas vezes nós defendemos com unhas e dentes e que parece que eu preciso que todos façam dessa forma, de repente as coisas mudam. Vem uma nova perspectiva, uma nova forma de enxergar as coisas e aquilo se tornou passageiro e já não faz mais sentido. Quando nós buscamos, então, ou procuramos as coisas que são do alto, nós estamos buscando exatamente aquilo que envolve a própria ideia daquilo que Deus quer para todos nós. E isso, então, é eterno, isso é seguro, e isso envolve a nossa vida de uma perspectiva completa. Não tem mais, então, uma perspectiva de talvez mudanças ou de transitoriedade, mas de uma convicção, de uma certeza, de algo que nos projeta de agora para o futuro. Mas não só eu devo buscar as coisas que são do alto, mas o texto agora vai dizer, tenham o pensamento nas coisas que são do alto. E isso é interessante porque essa palavra, pensamento, que está aí no texto, ela é a mesma palavra que Paulo vai usar em Filipenses capítulo 2, no versículo 5. Tenham o mesmo pensamento que Cristo Jesus, ou na verdade até a ideia maior é tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. Ou seja, o exemplo vivo de Filipenses capítulo 2, de aquele que morava na glória, que tinha tudo ao seu dispor, mas decidiu por entender e buscar as coisas do alto, aquilo que envolve a perspectiva eterna do reino de Deus, ele tomou a atitude de descer, de sair dali e vir habitar aqui nessa terra e passar por tudo que sofreu. E o nosso pensamento, então, deve produzir essas atitudes. Não essas atitudes que envolvem o desejo interno do meu coração de satisfação própria, ou de realização própria, ou de aquilo que me deixa simplesmente feliz e contente, mas aquilo que alcança o outro. Aquilo que atinge a necessidade do outro, aquilo que faz com que o outro perceba o quanto ele também é querido e também é amado. O texto continua, inclusive, mostrando uma experiência bastante verdadeira de comunhão através desse, vamos dizer assim, GPS que foi recalculado. Olha só, os versículos 5 a 11 diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele vai dizer o que é para a gente não ficar perdido. Olha só, é a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância. E aliás, aqui eu tinha dito para vocês que aquele antônimo de koinonia, antônimo de comunhão, ia aparecer aqui no texto e aqui exatamente onde ela aparece. Essa palavra que envolve essa ideia de que é uma sede interna de buscar a realização e a satisfação própria. E o texto de Paulo ainda vai dizer assim, e essa ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas:
ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Olha só, a perspectiva de uma mudança filosófica da minha vida, a perspectiva de uma mudança de tradições e uma perspectiva de mudanças de religiosidade externa sem mudança interna. Agora aqui, Paulo vai exatamente mostrar que quando eu coloco no GPS o caminho certo, aquilo que ele deve buscar, olha, são as coisas do alto, ele vai traçar uma rota e vai recalcular a minha vida para que ela possa chegar nesse lugar da forma correta, indo pelo caminho correto. E o caminho correto envolve o relacionamento com o próximo, envolve estar conectado com pessoas. É por isso que ele vai dizer, olha, não mintam uns aos outros, olha, não levem o relacionamento de vocês com desejos maus, com ganância, com qualquer coisa que tire dessa rota que envolve o relacionamento e a proximidade com os outros. Não é uma rota de colisão. Na verdade, todas essas outras questões que ele fala que nós temos que deixar são rotas de colisão. São rotas que vão apresentar uma ideia de que vai haver choque. Afinal de contas, é a minha ganância e a ganância do outro que vão se chocar. É o meu desejo mal com o desejo mal do outro que vão se chocar. É exatamente essa ideia de que toda essa proposta de uma natureza terrena, como ele apresenta aqui, causa os choques do relacionamento. Porém, o GPS recalculado traz uma nova ideia total. E qual que é essa ideia? A ideia de viver fazendo bem. A ideia de não mentir, a ideia de viver agora sem uma perspectiva de esse é tal coisa, sem rótulos em relação à pessoa. Mas esse aqui é grego, esse é judeu, esse é circunciso, esse é incircunciso, esse não faz parte das minhas tradições religiosas, esse não faz parte da forma, do lugar onde eu nasci. Não interessa nenhuma dessas coisas mais. Agora o que interessa existe uma pessoa na minha frente, criada à imagem e semelhança do Criador. E essa pessoa eu devo amar assim como o Criador a ama. Eu devo amar como Cristo ama. E eu devo então me envolver com essa pessoa, apontando para essa pessoa aquilo que é do alto e ajudando ela a recalcular a rota para que ela também possa viver assim. E tudo isso vai trazer então o quê? Essas consequências práticas. Olha só os versículos 12 a 14, como então esse recalcular da rota deve ser vivido. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Eu gosto muito disso, porque primeiro ele vai dar essa ideia de que nós somos esse povo escolhido, e talvez então a ideia seja o que? Então olha só, eu agora então que eu fui ressuscitado com Cristo, e eu tô com meu GPS recalculado, então agora eu tô no lugar certo, eu tô no caminho certo, eu sou Não. Agora o que deve acontecer é que as minhas atitudes precisam alcançar o outro, olha só, com compaixão. E gente, não é exatamente aquilo que, em geral, é dito pelo mundo que é o que está faltando? Que as pessoas estão cada vez mais agressivas, que a realidade que envolve os relacionamentos é de briga, de contenda, de uma relação pesada e de tensão. Olha só, agora o texto vai dizer que nós precisamos nos revestir do amor porque ele é o elo perfeito. Ele é o elo perfeito que me liga com Deus e também me liga com as outras pessoas. Afinal de contas, tudo que Deus fez na minha vida, e que a possibilidade de eu ser esse mendigo que achou o pão, foi porque
foi o amor de Deus que me trouxe esse pão e que me faz também agora levar esse pão para as outras pessoas. Então não tem nada, não foi a minha conquista, não sou eu que sou o dono do pão. Mas isso vai envolver a minha percepção de que, poxa vida, eu também fui alcançado com a bondade, com a compaixão, com a humildade desse Cristo que fez tudo isso para me resgatar e me salvar. E os versículos que encerram essa nossa parte do capítulo 3, que vai até o versículo 17, ele diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. É muito bonito a gente perceber isso. Porque então, não tem mais essa questão, não. Aquilo que envolve o meu relacionamento com o próximo e que vai, vamos dizer assim, resolver as diferenças que existem entre eu e o próximo é a minha vontade. É aquilo que eu acho. Não, eu acho que você fez assim. Não, a sua intenção, mas é a paz de Cristo. Ou seja, aquilo que vai envolver o meu relacionamento com você, o seu relacionamento comigo e o nosso relacionamento é o desejo dessa paz de Cristo que vem a reinar nos relacionamentos. Nós fomos, de acordo com o texto aqui de Paulo, chamados para viver em paz. Nós somos membros de um só corpo. E como membros desse mesmo corpo, chamados para viver em paz, nós precisamos, vamos dizer assim, fazer com que essa paz se torne notória exatamente quando nós eliminamos a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos maus e que a outra pessoa me agrade, para que ela possa, junto comigo, apontar para a realidade correta. E olha só o que ele vai dizer: sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com sabedoria, com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração, e tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então veja o GPS recalculado. É a direção do Pai. É a direção daquilo que não é mais a minha vontade. É a direção de fazer tudo de acordo com a vontade dele. E aí então não é eu fazendo a vontade do outro, nem o outro fazendo a minha vontade, mas é nós dois unidos em paz, fazendo aquilo que envolve a perspectiva do Pai, dando ação de graças, fazendo tudo em nome de Jesus, entendendo que tudo que nós fazemos está relacionado com a pessoa dele e com o amor que foi depositado em nossos corações por ele e uns pelos outros também. Que Deus te abençoe. A IBNU sempre separa nas suas celebrações um momento para nós relembrarmos o quanto temos sido abençoados por Deus, porque muitas vezes nas nossas atividades, no nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo ou não vendo como a mão de Deus tem nos sustentado e tem conduzido a nossa vida. E nós, como comunidade de fé, como uma igreja que cremos no amor de Deus derramado em nosso favor através de Cristo Jesus, podemos perceber o quanto Deus tem sido bondoso para conosco. E essa bondade nos faz querer transbordar também em amor na direção das outras pessoas. Por isso a IBNU, nos últimos anos, tem atuado firmemente em ações de apoio humanitário, em ações de evangelização, em ações de mostrar esse amor para as pessoas que se achegam até nós e também em lugares remotos, em lugares distantes. Nós temos projetos que são apoiados aqui na região de São Paulo, na cidade de São Paulo, em alguns lugares também do nosso estado. Temos projetos apoiados no Nordeste, em outras regiões do Brasil. Tivemos um apoio muito grande nessas últimas catástrofes de enchentes que tivemos aqui no nosso país. Apoiamos também países vizinhos, apoiamos países até longínquos, lá no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, no Leste Europeu, na África, também em alguns outros lugares aqui da América. Tudo isso para que o Evangelho da salvação de Cristo Jesus chegue ao maior número de pessoas possível. E nós convidamos você a participar conosco
desse projeto, dessa ação de levar o amor de Deus a todas as pessoas. Pense na sua vida, as suas dificuldades, as suas lutas, as incertezas e os medos que talvez você carregue. E veja, tente perceber como Deus tem sustentado a sua vida nos momentos de maior dificuldade. Eu tenho certeza que se você contar as bênçãos, você ficará surpreso do tanto que Deus tem feito na sua vida. Convido você agora a orar comigo e também a colocar isso diante do Senhor, que Ele possa te mostrar o quanto Ele te ama e o quanto Ele tem cuidado de você, e que também através do amor que Ele derramou sobre você, você possa transbordar em amor para alcançar outras pessoas. Vamos orar nesse momento. Pai, queremos te agradecer porque a tua mão de poder tem cuidado de nós e muitas vezes nós nem percebemos, nós nem prestamos atenção. E nesse momento queremos relembrar quantas vezes o Senhor nos sustentou, nos guiou pela mão, nos carregou. E agora queremos também, através desse amor, distribuir amor para as pessoas que precisam ser alcançadas pela tua graça, pelo teu evangelho. Por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor derrame sabedoria sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, sobre os recursos que nós temos recebido da tua mão. Que o teu poder, que a tua graça, que a tua misericórdia continuem atuando nas nossas vidas, para que através daquilo que nós recebemos, tanto mentalmente, espiritualmente, fisicamente, nós possamos agora distribuir para que as pessoas também possam receber do teu amor e da tua graça. Senhor, abençoa as nossas finanças, abençoa o uso dos nossos recursos, que o Senhor derrame sabedoria, na que nós possamos aplicar esses recursos, exercendo uma tarefa, uma função de servos fiéis, de pessoas que não agem com leviandade, mas na verdade estão atentos à tua mão, atentos à indicação do teu Santo Espírito e buscando abençoar o maior número de pessoas possível com aquilo que o Senhor tem dado a nós. Por isso, Senhor, te pedimos também que essa comunidade de fé, essa igreja, ela continue sendo um canal de bênção na vida das pessoas que se achegam até ela. E através dos recursos que esses irmãos têm depositado aqui, muitas pessoas possam ouvir do teu evangelho, ouvir da tua graça e se render a ti, ó Pai, como o único Senhor e Salvador da vida delas. Por isso, dedicamos a Ti esse momento, agradecidos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Avisos IBNU, muita atenção, senão vai ganhar uma repreensão. Opa, vamos lá. Agora, no nosso estudo bíblico, a coisa é alfa e ômega, do princípio ao fim. Sim, teologia de Gênesis. Como é que a gente entende o primeiro livro da Bíblia? Toda quarta-feira, online, curso de teologia de Gênesis na IBNU. E logo depois, na quinta-feira, começa o fim do mundo. Como é que é? É o Apocalipse, teologia de Apocalipse. Então, Gênesis na quarta, Apocalipse na quinta. Se você não participar, sinceramente, desculpa, é o fim do mundo. Na hora de comprar, você tem sorte ou azar? Pois é, por isso na IBNU vai ter o Grande Bazar. Grande Bazar quando saiam? Dia 22. Sim, no sábado, a partir das 10 da manhã, nós vamos ter um grande bazar. Então tragam também as suas doações, tudo aquilo que vai ser encaminhado para o ministério, para as missões, e que nesse dia vai ser uma grande oportunidade de interagir com a comunidade à nossa volta. Vai ser uma programação para lá de especial, vai ter food truck, vai ter de tudo. Olha, não importa se você acha que vai ter sorte ou azar, o importante é que você não falte no bazar. Batismo, dia de confirmar a fé em Jesus. Graças a Deus, várias pessoas no dia 23, na celebração que começa às 11h15, nós vamos ter um momento especial de batismo. Se você
ainda não decidiu, hoje mesmo pode confirmar a sua intenção e seja você também batizado em nome de Jesus. E não adianta sair não, porque o aviso não acabou. Sim, a galera jovem tá arrepiando. Integre Games, dia 16, domingo, a partir das 14 horas. Os jogos vão começar e você vai perder ou ganhar. Não deixem de participar. SOS Rio Grande do Sul. Graças a Deus por todas as ofertas e doações que já foram encaminhadas. Agora é hora de auxiliar, ajudar presencialmente. Converse hoje mesmo com Dilen. A nossa viagem, quando um grupo da IBNU vai sair daqui no dia 15 de junho e vai estar ajudando aqueles que foram profundamente atingidos por todo o sofrimento que as enchentes trouxeram para o nosso estado irmão. De 15 a 21 de junho, seja você também um participante ou alguém que possa oferecer ajuda de alguma maneira com donativos e ofertas para ajudar essa viagem missionária. IBNU presencial. Já sei, todo domingo, uau, agora tem também toda quarta-feira. Quarta-feira, aqui no Espaço Presencial Rua Tianguá 25, sob a liderança do nosso querido Davi, nós vamos ter o Geek na Vila Mascote. Então, não se esqueça, quarta-feira, 8 da noite, aqui na IBNU presencial. Estamos chegando ao fim de mais uma celebração da IBNU. Você foi nosso convidado especial para participar desse momento de adoração, de ouvir a palavra e a reflexão, mas nós também pedimos que você compartilhe isso com outras pessoas, que outros possam também fazer parte da IBNU, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por meio daquilo que tem sido o nosso esforço como povo de Deus, de agradecer por aquilo que temos recebido, de clamar por aquilo que tem sido a necessidade das pessoas ao nosso redor, e nós pedimos então que você faça parte desse momento compartilhando com outras pessoas a alegria de nós rendermos a Deus, de nós dedicarmos a Deus essa grande festa que é a celebração ao Senhor. Compartilhe desse conteúdo, siga a IBNU naquilo que são as redes sociais, o Instagram. Também nós temos a conexão para que você receba os conteúdos diariamente que nós temos compartilhado, e nós desejamos que você tenha uma boa semana e até o nosso próximo encontro.